Fala galera, prova da UniET de 2019. Vamos fazer a questão 17 sobre termodinâmica. Essa aqui vai ser massa para vocês darem uma revisadinha nos processos que existem nesse conteúdo, né? Olha o que ele fala ali. Ó. Em um sistema fechado, um gás ideal, quando você pensa em gás ideal, você tem que lembrar de termodinâmica, principalmente parte física, né? Ele passa lentamente. Olha que legal que ele colocou essa palavra, gente. Por que ele fala que é lento? Porque existe uma diferença de processos. Quando o processo é lento, é uma isoterma, então é um processo isotérmico, temperatura constante. Quando o processo ele é rápido, troca térmica rápida, né? Então ele seria um processo adiabático, calor igual a zero, são coisas diferentes. Então, só por ele ter falado que o processo é lento, já tem que saber que é uma isoterma. E ele fala ali, ó, de um estado inicial 1 para o estado 2, devido a uma expansão isotérmica. Ó, nem tinha lido a questão, já sabia. Ó. Expansão isotérmica. Então, aumentou o volume e mantendo a temperatura constante. Assim, ao final desse processo termodinâmico, ele quer saber o que está certo. Acredito eu, né? Então, vamos colocar aqui do lado, gente, os gráficos da isoterma, né? Então, basicamente, ele tem dois gráficos de isotérmica. Vou colocar os dois aqui para vocês darem uma lembrada. Então, assim, ó, o gráfico ele pode ser o gráfico principal da termodinâmica, que é o de pressão vezes a variação de volume, ou ele pode ser, nesse caso da isotérmica, P ou V, vou colocar aqui com a barra só para vocês verem, ou é de pressão ou de volume, por temperatura, porque geralmente na temperatura eles podem fazer isso também. Então, ó, quando ele é um gráfico P por T ou V por T, a temperatura constante ele vai ser um gráfico assim, ó. Então, aqui vai ter, por exemplo, uma pressão 1, volume 1, né? Vou colocar de pressão aqui. E daí vai ter a temperatura constante aqui. Então, esse aqui seria o gráfico PT ou VT. E o gráfico PV, pressão por volume, ele vai ser uma hipérbole equilátera. Então, por exemplo, tinha um processo A, foi para um processo B, e nesse caso aqui, ó, o volume de A está marcado aqui, e o volume de B está marcado aqui. Então, perceba que ele aumentou o volume indo de A para B. E nesse caso, como ele aumentou o volume de A para B, esses dois pontos eles estão em cima da mesma isoterma. Ou seja, aqui, intrinsecamente a esse gráfico, tem essa hipérbole equilátera que marca a mesma temperatura. E olha que legal. Como a temperatura está relacionada com a variação da energia interna de um gás, essa variação de energia interna tem que ser igual a zero. Por quê? Se o gás ele está com a mesma temperatura e a variação de energia interna mede a temperatura do gás, né, pela fórmula, né, 3,5 GnRT para um gás monatômico, e não variou a temperatura, não tem como ter variação de energia interna. Então, a variação de energia interna é igual a zero. E pelo enunciado, eu acredito que ele vai comparar a primeira lei da termodinâmica. Então, olha só, a primeira lei, ela fala que a variação da energia interna de um corpo, ela tem que ser igual ao calor menos o trabalho. Né? Então, essa seria a primeira lei. E como que a gente pode adaptar ela para um processo isotérmico? A gente sabe que na isoterma, gente, ó, a variação de energia interna é zero. Então, aqui, ó, eu vou substituir por zero. Então, ele ficaria que zero é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, isolando é igual a mais o trabalho, ou que menos o calor é igual a menos o trabalho. Então, a gente tem essas duas vertentes. Lembra que trabalho positivo é a expansão do gás. Calor positivo quer dizer que o gás ele recebeu energia. Então, quando ele recebe energia, ele expande. E aqui é o contrário. Ó. Quando eu retiro energia, calor negativo, ele comprime trabalho negativo. Então, eu retirei a energia do gás, ele teve que diminuir o volume dele. E a partir disso, a gente vai analisar as alternativas. Olha a letra A. O gás não terá absorvido energia na forma de calor, uma vez que a temperatura é 1. Nada a ver, gente. Calor recebido não tem a ver com temperatura. O que tem a ver com temperatura é energia interna. Então, se o gás não trocou energia, não teve variação de energia interna, não importa. Por quê? Porque para que mantenha a variação de energia interna igual, tudo que ele receber de calor, ele expande. Tudo que eu retirar de calor, ele comprime. Não mexi na temperatura em nenhum momento. Entendeu? Então tá errado essa afirmativa. A letra B. Ó, o trabalho realizado pelo gás será igual à variação de energia interna. Não, porque a variação de energia interna é zero. Tá errado. C. O calor absorvido pelo gás será igual à variação de energia interna. Errado. Não tem variação de energia interna. Tem que lembrar do conceito da termodinâmica. Vamos ler a letra D, então, ó, gente. Ó, o trabalho realizado sobre o gás
será igual à energia por ele absorvida na forma de calor ao passar de 1 para 2. E eu quero que vocês leiam, gente, a diferença que tem para a letra E. Ó, o trabalho realizado pelo gás. Perceba que tem uma palavrinha diferente. É igual à energia por ele absorvida na forma de calor. Então, o que acontece? Quando a gente tem a nomenclatura de trabalho, o trabalho positivo quer dizer que o gás realiza trabalho. Então, nesse caso aqui, ó, o trabalho realizado pelo gás, positivo, certo? Então, o gás está expandindo. E aqui em cima, quando ele fala assim, ó, o trabalho realizado sobre o gás, é como se um meio externo fizesse o trabalho em cima do gás. Então, ele está sendo comprimido. Trabalho negativo. E olha só que legal. Quando o trabalho é negativo, pela primeira lei da termodinâmica, o calor tem que ser retirado do gás. E aqui ele foi absorvido. Então, está errada a letra D. Vamos ver se a letra E está certa. Ó. O trabalho realizado pelo gás, então é um trabalho positivo, será igual à energia por ele absorvida. Tá certo. Calor positivo. Então, se o calor é positivo e o trabalho é positivo, isso aqui é uma expansão isotérmica. E daí a letra certa seria a letra E. Então, perceba, gente, que pela palavrinha do trabalho, tinha duas que eram muito parecidas. Mas a gente tem que lembrar que quando o gás realiza trabalho, trabalho positivo. Quando o meio faz trabalho sobre o gás, trabalho negativo. Ou seria a palavra certa, né? O gás recebe trabalho. Daria para a gente trocar por esses sinônimos. Então, muito cuidado nisso. E a gente tem que lembrar que essas deduções aqui da primeira lei servem para qualquer transformação. Então, para a isotérmica, a variação de energia interna é igual a zero. Então, a gente substituiu aqui zero igual a calor menos trabalho, e a gente tem essas duas vertentes. Ou quando há expansão, ou quando existe uma compressão. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo vídeo.